Rede Multi. Rede Multi. Conectados com você. Seja você, seja plural, seja multi. Apoio Cultural. Apoio Cultural. Farmácias Pague Menos. Tudo para você viver plenamente. Curso Prime. Tudo para a sua aprovação. Chico do Acarajé, do Cumbuco. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Olá, amigos, boa tarde. Bem-vindo ao programa Foco e Sucesso com André Pimentel aqui na Rede Multi de Comunicação. Nós sempre temos um entrevistado aqui do mundo business ou do mundo empresarial para levar para vocês informações, para que você use na sua vida pessoal, na sua vida profissional, que você desenvolva a sua vida, que você alcance os resultados, que você vive em alta performance. E hoje nós vamos falar sobre os desafios das famílias empresárias. Com Aletheia Lopes, ela é diretora executiva da Herdares, especialista em governança familiar e formação de herdeiros e sucessores. Muito fácil esse trabalho, né, Aletheia? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, André, aí pelo convite. Realmente é um trabalho bem desafiador, por isso esse tema, os desafios das famílias empresárias. Mas deve ter fácil esse trabalho, né, Aletheia? Não tem ego, não tem vaidade dentro disso, ou tem? Tem ego, tem vaidade, né? Tem dificuldade, tem falta de reconhecimento, tem algumas dores escondidas, que inclusive é sobre esse assunto que eu escrevi o meu segundo livro, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui. E ela é escritora, está no segundo livro, né? Livro. Qual foi o primeiro? O primeiro livro foi Herdaz, a arte de herdar uma empresa familiar. Foi focado mais no mundo dos herdeiros, para eles entenderem qual a diferença de legado, de herança, né? Os conflitos intergeracionais. E aí agora eu aprofundei essa discussão, dando esse mergulho e falando sobre as dores escondidas, o efeito Pandora, que é exatamente os males e sofrimentos das famílias empresárias. Até aproveitando aí, me conta um pouco como você começou a trabalhar com projetos de governança voltada para o atendimento às famílias empresárias. Surgiu porque eu tenho o Instituto Pimentel de Alta Performance Humana, que tem a consultoria empresarial. Eu trabalho muito na gestão empresarial e na área financeira da empresa. Acaba me envolvendo, né? Eu tenho algumas empresas que são famílias mesmo, mas não é a minha área, eu não escolhi essa área. Acabo botando o dedo. Certo? Sempre que precisa de... Eu falo muito nas minhas empresas de consultoria, assim, procure um especialista. Porque o que é que acontece? Eu cuido muito bem da gestão empresarial da área financeira. Aí eu digo, mas eu entendo agora também dessas crises familiares, eu entendo. E quero me envolver nisso. Sabe o que acontece? Eu acabo atrapalhando muito, você concorda? Com certeza. E isso, as pessoas precisam entender, os empresários que estão nos assistindo agora, eles precisam entender disso. Procura especialista. Eu falo sempre, quando você está com um problema na sua vista, né, você procura quem? O seu João da padaria? Não, mas o seu João da padaria, ele tem um colírio, meu Deus do céu, o colírio dele, e custa R$50, mas o oftalmologista é 200. Aí o seu João tem um colírio que dá para ele, para os olhos dele, para o sangue dele, né? Quando bota no do João, da Dona Maria, inflama. Aí ela precisa ir no oftalmologista, vai pagar os 200, já está em 250. Ele vai passar mais 1.000 de remédio. Não dá certo, tem que fazer uma cirurgia. Por um erro, uma atitude. Então, procure um especialista. Então, se você tem um especialista na área de governança familiar, procure a Aletheia. É isso ou não é, Aletheia? Exato. E como você falou, às vezes o barato sai caro. Bastante. Né? Porque às vezes você quer procurar algo que é um paliativo, que não é um especialista, e você só vai ter problema. Então, às vezes, você vai sair muito mais caro, porque depois você vai acabar procurando um especialista, porque não vai resolver o seu problema. E assim, eu entrei no mundo da consultoria em 2004. Como você, eu trabalhava na área de gestão, mas não mais na área da gestão comportamental das empresas familiares. No entanto, quando foi mais ou menos em 2010, eu comecei a observar que essas famílias empresárias, elas pagavam muito caro as consultorias e muitas vezes, por conta de um desalinhamento da família
com o negócio, eles acabavam desfazendo tudo que a consultoria tinha construído. E isso por causa de briga de ego, né? Falta de reconhecimento de alguns que ficavam chateados. E aí eles acabavam jogando dinheiro fora. E isso começou a me causar uma angústia. Como é que uma empresa familiar contrata uma consultoria para trabalhar e organizar a sua gestão e, de repente, a família, que não está organizada, né, começa a mexer nisso de uma forma irresponsável, às vezes, né? Porque joga tudo a perder, um trabalho de 1 ano ou mais. E aí, pensando nisso, eu comecei a pesquisar quais eram os projetos que existiam que eram focados nessa organização da família com o negócio. E foi aí que eu descobri, né, os grandes gurus dessa área, né, o professor John Davis, o professor John Ward. Comecei a participar dos eventos de Family Business da HSM e comecei a entrar nesse mundo da governança. Me inscrevi no IBGC, né, fui, inclusive, uma das coordenadoras do capítulo aqui no Ceará na gestão passada, e fui me envolvendo e desenhando, né, com a ajuda de algumas mentorias de pessoas de fora, um projeto customizado para a nossa realidade, para a realidade das empresas familiares Norte e Nordeste. E comecei a atuar nessa área de governança familiar. Então, a partir daí, foi que me despertou, né, a partir dessa confusão que eu encontrava de não ter essa separação de família com negócio, foi que me despertou buscar uma solução focada para isso. Então, desde 2010, eu atuo exclusivamente com projetos voltados para famílias empresárias, principalmente na implantação da governança familiar. Aletheia, eu lhe acompanho há muito tempo e você falou aí de diversos treinamentos que você participou, ministrou, né? Coordenou aqui uma célula, que você falou aí... Do IBGC. E isso é muito importante, Aletheia, porque vocês que estão nos escutando aqui agora, e se você quer ser um profissional que tenha um nome no mercado, além de ter resultados, que você precisa ter resultados, você precisa se qualificar. Eu tenho uma frase que eu falo que investimento em cultura é sempre um grande investimento, né? Na hora que você está investindo na sua vida, no seu maior patrimônio, que é você. E eu acompanhei de perto essas viagens suas. Você estava aqui, você estava na Suíça, você estava em São Paulo. Rapaz, essa Aletheia está correndo muito. E eu vejo os resultados, porque os resultados acabam aparecendo nas redes sociais e não cai no colo, né, Aletheia? Você tem que se preparar mesmo, né? Com certeza. E assim, você tem que buscar onde estão os melhores, os projetos melhores naquela área. Então, quando, né, já trabalhando na governança familiar, né, já com a minha empresa, a Herdares, eu resolvi também trabalhar com a formação de herdeiros, de jovens herdeiros. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma pesquisa de campo. Então, eu fui para as melhores escolas da Suíça, né, visitei escola em Lausanne, em Lugano, em Zurique. E nessas visitas, eu estava ali em busca de algum programa voltado para empreendedorismo para filhos de empresários. E, assim, eu realmente não encontrei, né? E até isso me surpreendeu, porque eu acreditava que, como essas escolas de primeiro mundo, elas recebem filhos de empresário, filhos de príncipes, de sheiks, elas teriam algo voltado para o empreendedorismo. E não tinha, né? Então, acabou sendo uma viagem muito prazerosa, mas assim, eu acabei não trazendo o que eu esperava, né, de conhecimento acerca de como construir essa metodologia. E aí eu fui buscar aqui no Brasil mesmo algumas experiências em São Paulo para poder desenvolver a minha escola de herdeiros, que é uma escola voltada para jovens empresários ou jovens herdeiros que às vezes nem sabem o que o pai tem. Às vezes eles estão na fase de que acabaram de entrar na faculdade e os pais querem introduzir eles no negócio e não sabem como. Então, a gente desenvolveu um projeto para jovens herdeiros, para aproximar os herdeiros e acelerar o seu conhecimento empresarial. Deixa eu fazer uma pergunta em cima desse tópico aí. Um jovem lá de 18, 20, 21 anos, entra na faculdade, ele teve uma vida fácil, né? Ele teve uma vida fácil, o pai não, né? Então, ele tem carro, ele tem dinheiro, ele tem cartão de crédito, ele viaja, ele tem tudo. E como é que consegue inserir um jovem desse dentro da empresa e transformar ele em um grande empresário, Aletheia? Eu gosto muito de dizer que a primeira coisa que você tem que fazer é apresentar. Então, assim, você não casa com alguém que você não conhece, nem com alguém que você não se apaixonou.
E a mesma coisa é como é que você quer casar o seu filho com o seu negócio se você não apresentou esse negócio para ele. Então, tem pais que acham que simplesmente colocar o filho dentro do negócio, de qualquer forma, é uma forma de apresentar. Por quê? Porque no passado era assim que os pais faziam. Eles traziam os filhos muito jovens para conhecer o negócio, ficar lá solto, e eles iam se inserindo aos poucos. Só que essa nova geração é diferente, André, muito diferente, né? É uma geração mais tecnológica, que tem conhecimento na palma da mão, muito rápido, né? Com muito recurso, como você diz aí. Então, para essa geração é muito mais desafiador. Então, você precisa desafiar o jovem. E para desafiar, primeiro apresente o seu negócio, dê a possibilidade dele conhecer de forma profissional, com assessoria de um consultor, né, trazendo conhecimentos teórico-práticos e vivências, né, de cada área da empresa do pai. Permita que ele possa fazer um trainee em outra empresa que não é do pai dele. Então, hoje, eu tenho 5 empresários que recebem os herdeiros que fazem essa escola com a gente, para que eles tenham uma experiência fora da empresa familiar. Porque isso também é importante. Lá eles vão aprender sobre a questão da ingerência, sobre disciplina, de chegar no horário, porque não é a empresa do pai dele. Então, tem uma série de coisas que a gente faz dentro da escola que acaba fazendo com que esse herdeiro possa se aproximar, conhecer e talvez até se apaixonar realmente pelo negócio e querer seguir linha de sucessão. Então, o maior objetivo da escola é aproximar o herdeiro dos negócios, fazer ele conhecer e acelerar os seus conhecimentos empresariais, caso ele realmente queira seguir linha de sucessão. Aletheia, eu posso falar para vocês que o que a Aletheia está falando é uma grande verdade. Eu tenho 2 filhos, um de 32 e um de 34, que já trabalham comigo. Nós temos alguns negócios. E no começo, lá atrás, eu me pegava muito com eles, porque eu fazia uma cobrança em cima de um que não tinha nada a ver com ele, fazia uma cobrança em cima do outro que não era o perfil. Depois que eu fui me desenvolvendo muito mais, principalmente em entender de perfil comportamental, entender dizer o seguinte: peraí, esse daqui não entende disso, esse daqui não é, e não adianta ele ficar nessa área, porque isso aqui ele não vai dar resultado. Isso é uma grande verdade, Aletheia. Foi o que eu fiz. Hoje eu tenho meus 2 filhos, um na parte de estratégia, de estratégia dentro da empresa, e o outro na pegada do dia. Esse que precisa pegar, correr, buscar, falta matéria-prima, ele vai lá, ele liga para fornecedor, ele compra, ele vende, ele visita cliente. E um trabalhando exatamente na parte estratégica do negócio. Acabaram alguns problemas, diminuiu assim 90% problemas que tinham entre nós 3, vamos colocar assim, né? E principalmente do André Pimentel, que tinha uma cobrança muito forte em cima. E uma cobrança até indevida. Exato. Então, por quê? Por eu não entender do perfil de cada um dos meus filhos, já que eles estavam dentro do meu negócio. E não só entender, mas também respeitar. Porque às vezes você entende, mas você não quer respeitar aquele perfil, porque o desejo do pai é ter o filho extremamente inserido na operação. Mas é como você fala, existem formas diferentes de você contribuir com o negócio. Não necessariamente indireto para a operação. Você pode contribuir com o negócio sendo um bom acionista no futuro, se preparando para ser um bom acionista, acompanhando as reuniões de conselho consultivo da empresa, né, contribuindo com o seu olhar descontaminado, porque às vezes você está seguindo uma outra área de conhecimento. É bom, viu? Né? Então, assim, você não está lá na operação, então você traz um olhar diferenciado. Mas o importante é você permitir que o herdeiro se aproxime de uma forma profissional e ele próprio escolha o que é que ele quer fazer, né? E aí, com certeza, vai diminuir a possibilidade de ter qualquer problema de relacionamento aí na história do pai e dos filhos. Mas melhorou bastante, eu posso falar que é uma grande verdade, o que a Aletheia pratica no dia a dia dela nas empresas, porque isso aconteceu comigo. Eu tenho uma vasta experiência empresarial, mas quando chegou nesse momento, eu acabei, uma hora eu parei assim, eu falei, mas eu estou brigando demais com o André Pimentel Júnior e o Luiz Paulo. Pô, eu estou brigando muito com o André Pimentel Júnior. Eu passei a brigar muito com o Luiz Paulo. E eles falavam para mim assim, pai, o senhor trabalha muito inteligência emocional, equilíbrio emocional, e eu vejo o senhor brigando com a gente. Eu falei, eles estão me dando uma dica muito importante. E eu fui descobrir. E que cada ser humano tem seu tempo,
né? Cada ser humano tem a sua aptidão e que trabalhar a aptidão é muito importante. Eu tenho certeza, Aletheia, que isso você faz nas suas empresas que você está trabalhando como consultora, né? Aletheia, no seu segundo livro, Os Males e Sofrimento das Famílias Empresárias, o que você chama de efeito Pandora das famílias empresárias? Assim, eu achei muito interessante pensar que a gente poderia fazer uma analogia na construção desse segundo livro. Então, eu escolhi o efeito Pandora para apresentar para as famílias empresárias como é que funciona esse trabalho de governança familiar, que nada mais é do que abrir essa caixa de Pandora, essa caixa que está ali fechada, às vezes uma caixa onde contém segredos, onde contém muitos conflitos velados, não ditos, que está tudo escondido. Mas isso não quer dizer que o fato de estar escondido ou fechado numa caixa, essa caixa não possa eclodir ou explodir a qualquer momento. Então, o efeito Pandora é o efeito de abrir essa caixa e permitir que essas famílias trabalhem esses assuntos difíceis, né? Que é desafiador para essas famílias. Então, que elas possam tirar de dentro dessa caixa os problemas que envolvem essa relação disfuncional da família com o negócio, permitindo que elas olhem que no fundo da caixa existe uma esperança de um relacionamento melhor da família com ela mesma e com o negócio. Então, o efeito Pandora é exatamente o efeito de permitir que essas famílias possam tratar os seus assuntos difíceis e buscar a melhor solução para ela, né? Que a gente sabe que são soluções customizadas. Cada família tem uma forma totalmente de vincular, né, de vinculação deles com eles mesmos e deles com o negócio. Então, permitir trabalhar esses assuntos difíceis, organizar essa caixa e dar a eles essa esperança de um futuro melhor, era isso que eu queria passar com essa analogia. Aletheia, eu estava em uma empresa, na consultoria empresarial, e tinham os dois empresários, 2 irmãos. Tem o pai e a mãe, mas eles não estavam lá. E falando da área financeira, e eu instigando muito, realmente, né, números. E aí começou eles dois começaram a discutir, e subiu o clima, e a discussão foi grande, ofensas morais. Isso passou mais de 10 minutos, eles gritando um com o outro, eu naquela situação eu fiquei quieto ali, né, só olhando os dois. Eu acabei depois intervir de uma maneira diferente, né, consegui contornar a situação. A pergunta vem nisso. Já aconteceu isso contigo, Aletheia? Sempre. Aletheia, eu fiquei parado, eu tive a habilidade de contornar, principalmente que eu falei, seu pai e sua mãe entram aqui agora, como é que eles vão se sentir, sabendo que vocês dois são os próximos herdeiros dessa empresa aqui e com um ambiente como esse. Aí pararam, eu pedi que os dois ficassem quietos, pedi mesmo. Aliás, eu não pedi ali, eu exigi que eles ficassem quietos, porque estavam quase chegando às vias de fatos mesmo, foi quando eu intervi. Então, e você que vive 24 horas dentro dessas empresas, conta um pouco sobre isso aí. Na verdade, assim, dentro de um processo de governança familiar, é muito comum, né, a gente ter que fazer uma mediação. Então, assim, um dos trabalhos que eu mais faço é a mediação de conflito. Porque existem muitos conflitos, às vezes, eminentes, né, que a família está prestes, né, a romper, e existem muitos conflitos velados, que estão escondidos, guardados, e que às vezes ele vem e eclode de uma forma diferente, de uma forma mais forte. Então, eu digo até que o que me ajuda muito, além do meu repertório de experiências, né, com tantas famílias que eu já atendi, que isso é importante, mas é também, assim, ter uma voz firme, né? E eu digo que eu bato e eu aliso ao mesmo tempo. Então, assim, eu preciso ter uma voz firme, ter um posicionamento muito seguro nessas mediações e ter esse repertório para ter respeito, né? Então, assim, quando eu entro numa família empresária, geralmente é por indicação. E quando eles recebem essa indicação, eles começam a entender, né, o tipo de trabalho que eu faço. Então, assim, para mim, isso é muito comum acontecer, né? E como você disse, cada episódio é único. Então, as formas de intervenção também são diferentes.
Mas eu já passei por situações bem difíceis, né? Que às vezes a gente, que falta um pouco, né? A gente, pronto, agora, isso aqui não tá na minha metodologia, tá fugindo da minha metodologia. Mas com esse repertório de experiência ajuda muito, né? Não só o conhecimento técnico, mas o conhecimento de vivência, né? De tantos anos atendendo famílias. Isso para vocês, empresários, entender a importância do trabalho da Aletheia dentro das empresas. Então, porque quantas famílias hoje estão rachadas no meio, que filho não fala com outro filho, que tio não fala com... Esses problemas familiares, porque eu vivo isso, Aletheia. Não é a minha área, mas eu vou... Aconteceu uma empresa, um consultor empresarial, ele disse, André, eu não estou conseguindo tocar o projeto financeiro dentro da empresa lá e está acima da minha capacidade. Você teria condições de ir lá fazer uma visita comigo? Fui. A empresa estava faturando 10% da capacidade do que ela podia faturar. Então, ou seja, estava quebrada praticamente. Mas tinha um produto muito bom. E quando eu cheguei lá, eram 2 irmãos. Cada um dos irmãos tinha 2 filhos dentro. A confusão estava nisso aí. E teve uma hora que eu falei assim, olha, eu dei o valor da nossa consultoria, né, dos nossos honorários. Aí ele falou assim, ok, eu aceito. Eu falei, não, mas espera aí, agora nós precisamos ver outro detalhe, porque não é só o dinheiro que você vai ter que pagar a consultoria, você precisa deixar a consultoria trabalhar. Vamos ver se você vai deixar... E eu falei que a partir daquele momento eu ia cuidar dessa área, e que eu ia deixar filhos de fora, e isso acabou. Ele disse que isso ele não aceitava, que a empresa tinha que estar sob o controle dele e que o filho dele era da área financeira, o outro que toda a minha filha é a área jurídica, e aí começou a discussão ali, mas foi bem menos, e eu acabei não fechando, porque eu senti que é o seguinte, eu falei, não vai dar, porque para fazer as mesmas coisas que vocês fazem e já estão com problema financeiro, ainda pagar uma consultoria que não vai resolver, porque eu sou muito ético. Se eu não vou resolver, não adianta eu ficar lá dentro. Então, você acredita, e essa empresa quebrou, Aletheia. Mas assim, o que é que acontece muito? Você falou uma coisa muito séria que as pessoas não se atentam. Um dos maiores, assim, um dos pontos mais críticos é o cruzamento de tios com sobrinhos. Então, assim, 2 irmãos, às vezes, eles se dão super bem desde sempre, né? São super companheiros. E eles brigam, às vezes, quando entra a próxima geração. Por quê? Por melhor que seja o seu irmão, por mais unido que você seja com ele, existe o instinto paterno, né? Então, assim, o meu filho é meu filho, foi gerado por mim. Então, num conflito, entre ficar ao lado do meu irmão e do meu filho, eu vou querer defender a minha cria, né? Só que aí o que é que acontece? Muitas vezes há o rompimento dos irmãos por conta disso. E isso se dá por quê? Porque não existem regras de convivência da família com o negócio. Então, você precisa colocar regras que todos cumpram essas regras. Então, não importa se ele é o filho do presidente ou é filho de um diretor, né? Porque meu pai é que tem 51%, seu pai só tem 49%, né? O meu pai é majoritário. Não adianta isso. O que precisa é ter regras claras, né? E regras dizendo o que cada um pode, quais são os seus limites, quais são as fronteiras existentes. O problema é que as famílias não têm limites nem fronteiras, e aí os conflitos ficam muito mais fáceis de acontecer. Exatamente o que você falou. Eu quero um cartão empresarial limite aberto. Aí é fácil, né? Aí é muito fácil, né? Mas Aletheia, quais os principais desafios das famílias empresárias, Aletheia? Bom, eu coloquei aqui no livro, né, falando aqui em cada capítulo, eu falo de um desafio, né? O primeiro capítulo eu falo das dores geracionais, né, das dores escondidas, que ficam por muito tempo escondidas e que às vezes são um efeito intergeracional, vem de outras gerações essas dores. Mas essas dores, elas precisam ser conhecidas, elas precisam ser tratadas, você não pode esconder. Tem certas dores que se você esconder, ela pode virar um câncer, é verdade, né? E aí não ter cura. Então, é importante que você comece a tratar essas dores enquanto ainda estão em estágios iniciais. No segundo capítulo, eu falo sobre essa conexão do fundador com o herdeiro, que é justamente extremamente complexo. Muitas vezes, os dois estão querendo reconhecimento. O pai quer ser reconhecido como o cara que foi empreendedor, né, e trouxe a empresa até ali, e o filho quer ser reconhecido por meritocracia, por estar ali também por merecimento, e não porque é filho do dono. E às vezes nenhum dos dois consegue ter esse reconhecimento.
Então, a gente também tem um problema com a história da matriarca. A matriarca sofre muito, né? No 3º capítulo eu falo exatamente que ela é o advogado do lar, mas muitas vezes ela fica entre o amor do filho e o amor do marido. Então, o filho traz um problema falando mal do pai, o pai traz um problema falando mal do filho. E quem cuida dela, né? Ela fica querendo cuidar de todos, mas ela precisa também ser cuidada. Fora os netos dela, né? Ainda tem a questão da outra geração. A questão do duelo entre os irmãos, né? Existem muita disputa de poder. E às vezes, a disputa desse poder de 2 irmãos não é nem pela cadeira do pai, mas é pelo amor do pai, né? Às vezes, o pai, ele condiciona aquela cadeira ao amor dele, né? Aquele que conseguir sentar na minha cadeira tem o meu amor, né? E isso é muito inconsciente, né? Mas isso é muito real. E eu finalizo com o último capítulo falando sobre o herdeiro transgressor, que muitas vezes há um transgressor na família e uma família transgredida. Então, existem também herdeiros que são extremamente nocivos, né? Não só para a empresa, mas também para a família. Alguns deles, né, são pessoas que têm realmente transtornos de personalidade e que causam muito sofrimento, né? Desvio de dinheiro, né? Fazem muitas coisas erradas, a família fica se sentindo culpada, né? Por tudo que aconteceu, e às vezes perdoa, depois ele faz de novo. Então, é uma sensação extremamente delicada, né? Uma situação delicada. Então, todos esses desafios, muitas vezes, estão dentro das empresas familiares. E eles precisam ser tratados, porque senão eles vão prejudicar o negócio e vão destruir uma família. Precisa ficar atento. Amigos, você assiste o nosso programa através da rede Multi de Comunicação, da Pra Nós FM, nas redes sociais também do André Pimentel, @André Pimentel Oficial no Instagram, no nosso canal de sucesso no YouTube, André Pimentel Sucesso, na Rede Multi, @Rede Multi Oficial, aqui é Facebook, Rede Multi de Comunicação, e também no YouTube, Rede Multi de Comunicação. Os nossos programas estão lá. Tem uma novela que está passando na Globo, na Globo, a novela Império. Eu tinha até anotado isso aqui agora, a novela Império. Não sei se você já viu essa novela. Tem lá negócio de joias. E é uma briga, são 4 filhos que apareceu de um relacionamento, 4 filhos, mais a mãe e o pai. É uma briga imensa de poder. Imensa de poder. É um querendo ser o presidente, o outro querendo ser o presidente. Eles sentam na cadeira do pai, quando o outro chega já fica invejando. Então, isso deve ser uma confusão muito grande, né, Letéia, na vida das empresas. Se não tiver muito isso registrado, uma ata de reunião, vamos botar numa ata de reunião, né, que é o mais simples que pode se ter. Diz o seguinte, o André Pimentel é nessa área, a Letéia é nessa área, ok? Eu conversei com um herdeiro de um grande império no Brasil, tá? Não vou citar o nome. E eu falei assim, futuquei ele, falei, mas é fácil. Ser filho de quem você é e neto de quem você é. Quando você nasceu, você já nasceu como presidente. Aí ele falou assim, na nossa empresa não funciona assim não. Na nossa empresa é meritocracia. A nossa empresa, ela paga pro resto da vida. A nossa família, quem nascer com o sangue da família X, educação. Você pode ter 100 anos, o que você fizer é paga pela família. Mas dentro dos negócios, o lado profissional se fala muito mais alto. Tanto que nós temos grandes executivos na direção das nossas empresas. E aí eu conheço as empresas, eu falei, é por isso que é um sucesso, né? Porque tipo assim, já nasceu com sangue Pimentel, ok, tem direito à escola, tem direito a estudar. O restante tem que conseguir. Tanto que ele disse, conquistar, tanto que ele disse que ele tá numa área que tem 3 pessoas dentro de uma hierarquia acima dele que não é da família. Eu achei isso fantástico, Letéia. Letéia, quando é a melhor hora de realizar a governança familiar? Antes de responder essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho aí para a novela Império. Novela Quanto à novela, a gente sabe que todas as novelas, elas são baseadas em fatos reais, né? São baseadas na história de famílias empresárias. E se eu não me engano, foi exatamente essa novela que eu vi uma cena acontecer na novela
e depois vi a cena acontecer na vida real. Eu cheguei mais cedo para atender uma família empresária, eu fiquei na sala de reunião, que era a sala do pai, que tinha a mesa dele e a mesa de reunião, e a secretária disse, não, Aletheia, fique lá esperando, que ele vai demorar um pouco, mas já já eles chegam. E aí chegou o filho mais novo e sentou na cadeira do pai de frente para mim. E ficamos conversando enquanto os outros chegavam. Quando o filho mais velho entrou na sala, que viu o filho mais novo, o irmão mais novo, sentado na cadeira, ele disse assim, sai, fedelho, dessa cadeira, que essa cadeira nunca vai ser tua. Olha aí. Foi exatamente a cena da novela. E aí, ele disse, sai pra lá, tu não sabe de nada, tu não sabe nem se tu vai ter direito a nada aqui, né? Então, assim, muitas vezes, essa disputa, ela já começa, às vezes, como uma brincadeira, mas ela vai, né, assim, se transformando em algo mais crítico que pode causar uma dissolução de um negócio ou uma briga familiar, assim, sem retorno, né? Às vezes eles ficam brigados para sempre. E aí era da mesma família. Agora imagina quando tem um pai que é presidente e um tio que é vice-presidente, querendo chegar a presidente, e tem um filho que é do presidente e um filho que é do vice-presidente que quer chegar a ser presidente. Já imaginou o tamanho dessa confusão? É muita confusão. Por isso precisa ter governança, precisa profissionalizar essas relações, precisam ter essas regras que a gente coloca dentro do que eu chamo de protocolo familiar, que são as regras da família, convivendo com o negócio. Então, se não tiver tudo isso muito bem organizado, vai dar margem para conflitos. Então, quando é a melhor hora de realizar a governança familiar? Muita gente me pergunta isso. Eu digo assim, respondo, ontem foi a melhor hora. Por quê? Quanto mais cedo você organiza a sua família dentro do negócio, mais você vai ter tranquilidade de tocar esse negócio para frente. O problema é que muitas vezes o fundador, ele atrela a governança familiar à história da sucessão. E ele tem muito medo, às vezes, da sucessão, dessa palavra sucessão. Essa palavra, por muito tempo, o sinônimo dela era morte. A sucessão, como é que você faz a sucessão de um trono? Quando o rei morre. Então, por conta de toda essa cultura monárquica, as pessoas começaram a atrelar a sucessão à morte. E governança familiar é preparar a sucessão. Então, não quero nem saber quem é essa consultora, que ela é um mau presságio. Essa mulher entrar aqui e vai falar de morte. E não é falar de morte, é falar de vida. E muitas vezes você consegue fazer essa sucessão mesmo sem o fundador estar presente, né? É desafiador? O fundador pode estar ainda na operação e ele pode não querer participar do processo de sucessão, mas não necessariamente a sucessão não deve existir, porque o mais importante da sucessão é você planejar ela, e é um planejamento de médio e longo prazo. Você precisa definir uma série de regras, quem vai assumir, como vai assumir, quando vai assumir, por quanto tempo vai assumir. Então, tem uma série de coisas que você precisa resolver para um dia, né, quando tiver necessidade, fazer a sucessão. Então, fazer a governança familiar é para ontem, né? Então, organize sua família dentro do negócio, organize essas relações, porque isso é a única forma que vai fazer com que você tenha tranquilidade para tocar esse negócio, sabendo que você vai ter o apoio de uma família harmoniosa. Aletheia, eu posso falar sobre processo sucessório assim com muita maestria, porque eu tenho um cliente que eu estou na consultoria há 9 anos com ele. 12 anos com ele, desculpa, 12 anos, desde 2009. Há 12 anos. Então, hoje os filhos dele estão em torno de 35 a 40 anos. E eu sempre falei lá atrás para ele sobre o processo sucessório, porque como eu vim de uma carreira bancária, trabalhava com grandes empresas, é uma coisa que nós observávamos muito. Pô, isso aqui é muito bom. Pô, isso aqui é grande, tá ótimo, tá excelente. Mas quando o presidente sair de cena, quem vai assumir isso aqui? Então, às vezes, o presidente lá estava com seus 70 anos e ele queria fazer uma operação de longo prazo. E aí eu disse, ok, e agora? Como é que faz uma operação de longo prazo com ele? Então, eu sempre trabalhei muito isso lá atrás, dentro do banco onde eu trabalhei. E eu trouxe isso para a consultoria empresarial. Essa empresa estava há 10, 12 anos atrás com um pouco de dificuldade. Hoje está andando muito bem, voando alto, faturando muito, resultados positivos, 3 filhos, cada um cuidando de uma empresa. Não, o filho mais velho, 1 ou 2 anos de diferença, é quem
está com, eu acho que é assim, 33, 33 e 33,34, que está com esse filho mais velho. Eles têm uma união muito boa, respeitam cada um o seu espaço. Quando um não está, o outro fala da empresa em reuniões, da outra empresa, mas quando é algo a mais disso, eu preciso que a Aletheia decida isso, porque ela é a líder de lá. Então, é um negócio que funciona muito bem, muito bem. E para você ter uma ideia, eu devo ter uns 3 anos que negócios eu falo com os filhos. O pai eu estou indo bater papo. Interessante. Para você ver como funciona realmente essa governança familiar, esse processo sucessório. É por isso que eu falo. As pessoas falam assim, Pimentel, mas consultoria é caro. Ok, eu falo que caro é fechar uma empresa. Caro é quebrar uma empresa. Isso realmente é muito caro. Quando você tem um especialista dentro da sua empresa, tudo se transforma, inclusive os resultados. Então, você empresário, você que está assistindo aqui agora o nosso programa, está com um problema dentro da sua empresa familiar, né? Foi empresa familiar, está com um problema familiar? Contrata a Aletheia. Olha, eu não ganho nada. A Aletheia, eu não ganho comissão, não ganho nada. A única coisa que eu quero fazer é que você transforme os seus resultados. Porque a sua empresa, ele pode estar descendo a ladeira com um caminhão pesado e sem freio. E o fim não vai ser nada legal, não vai ser agradável. Muda agora. Olha para a sua empresa. Você tem uma empresa que você tem um produto. Existem 3 produtos que são excelentes produtos, que é para o resto da vida. Que é alimentação, que é água e que é moradia. Ok? Mas existem também outros produtos muito bons. Esses aqui são eternos. São eternos. Passa tempo, muda tudo, mas isso aqui não muda. Outros produtos acabam nascendo e acabam morrendo. Mas olha o seu produto. É um produto bom, é um produto que tem 20 anos no mercado. Por que deixar uma empresa dessa quebrar? Por vaidade, que já aconteceu isso, eu já vi isso acontecer. Por mim, deixa quebrar. Eu vou me restabelecer. Eu tenho dinheiro guardado, eu monto a minha empresa. Não façam isso, procure um especialista. Hoje vocês estão aqui diante de um especialista, Aletheia Lopes. A Aletheia, ela é diretora executiva da Herdares. Ela é especialista em governança familiar e formação de herdeiros e sucessores. Para que sofrer se você tem um especialista na sua vida? Para que sofrer? E você disse uma coisa aí muito séria. Eu escuto muito, já escutei, né? Inclusive eu fiz um post, né, nas minhas redes sociais sobre o importante é que não fui eu que quebrei a empresa. Eu já escutei essa frase de fundadores, de várias vezes. Tipo assim, o importante, Aletheia, é que não vai ser eu que vou quebrar a empresa. Então, depois que eu morrer, eles que se virem, né? Isso eles justificando, porque que não precisa E se virem, você está falando aqui porque nós estamos ao vivo, né? Porque lá não é desse jeito não, né, Aletheia? E assim, na verdade, eles dizem isso como uma desculpa de dizer, eu não preciso de governança familiar. Não preciso organizar nada agora. Quando eu morrer, eles se viram, porque o importante é que não fui eu que quebrei a empresa. E eu digo às vezes, até brinco com eles, eu digo, olha, isso aí é um comportamento extremamente egoísta. Porque assim, o senhor está pensando só no senhor, mas assim, depois que o senhor não estiver mais aqui, é caríssimo um litígio. Então, tudo fica mais caro, né? Um litígio é caríssimo. O senhor pode evitar tudo isso se o senhor organizar isso antes. Um inventário é caríssimo, né? Uma briga familiar, um rompimento de um filho seu com outro para sempre, não tem preço, né? Mas eu não tô mais aqui. Aí tem um que eu até brinquei com ele, era muito católico, e eu até disse assim, então já que o senhor acha que vai morrer, vai virar pó, e que não vai se importar depois que o senhor não estiver mais aqui com a empresa, se eles vão quebrar ou não, e o senhor não quer organizar, o senhor reze para que o pessoal que é espírita não esteja correto, certo? Porque se o senhor morrer e ficar vagando aqui, vendo o que o senhor deixou de destroço, não adianta o senhor vir no meio da noite puxar meu pé, que eu não vou poder mais lhe ajudar, né? Até brinquei com ele. Mas é porque é sério. Muitas vezes eles têm esse comportamento egoísta de dizer assim, depois eles resolvem. Mas não resolvem, porque a resolução que eles vão ter que tomar vai ser muito onerosa em termos financeiros, em termos de desgaste de tempo, em termos de desgaste emocional, que isso pode causar um rompimento por falta dessas regras, dessas definições que o pai poderia ajudar a construir. Aí vem a pergunta, o que é caro? É a consultoria
ou é você simplesmente ir para um litígio? É você fechar uma empresa, romper uma família, acabar um legado, né, de um pai. O pai construiu uma empresa, o pai construiu uma empresa com tanta dificuldade e vocês, por vaidade, por ego, né, por egoísmo, deixar uma empresa dessa realmente dissolver, realmente é algo a pensar. Procura uma consultoria, procura um especialista. E uma coisa é certa, André. Não fiquem com medo. Não achem que o fato de você organizar uma sucessão quer dizer que você tenha que sair da posição de controle, não. Os fundadores podem ficar na posição de controle até a hora que eles quiserem sair. Mas deixe a casa arrumada. Saia com a casa arrumada. Aletheia, eu recebi uma ligação há uns 5 anos atrás de um executivo de uma empresa. Ele me telefonou e ele usou essa frase: André Pimentel, me indicaram o seu nome, você tem uma consultoria empresarial assim, 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 ok. Nós estamos passando por um problema muito sério dentro da empresa, principalmente na área financeira. Quanto é que você cobra só para vir aqui na empresa para falar com a gente? Eu falei, eu não cobro nada. Nada. Mas você não vai cobrar visita? Não. Eu falei, não sou médico. Médico cobra visita. Eu não cobro nada. Ah, tá. Então vamos combinar. E combinamos. Fui lá nessa empresa. Tem 5 anos. Eles estavam realmente quebrados. Hoje estão tranquilo, né? E aí eu me lembro que ele falou assim, eu olhei, analisei, vi tudo que dava para ser feito. Ele falou assim, seu carro tem gasolina? Eu falei, tem. Ah, ainda bem. Eu falei, por quê? Porque você não tem nem dinheiro para botar gasolina no seu carro. Você me pediu dinheiro aqui, eu não tinha. E era só briga familiar. Para você ter uma ideia, nós transformamos os resultados financeiros simplesmente com o que a empresa tinha. Era só briga familiar, até. Então, por isso que esse assunto ele é muito importante. E as pessoas pensam assim, mas minha empresa é uma bodega. Dois muito irmãos, pequena. Mas minha empresa é isso, mas minha empresa é aquilo. Não. Tudo que começou... Se você é pequeno, é que você tem que cuidar mesmo, porque você não tem muito lastro. Então você precisa cuidar do pequeno. Se eu errar o que eu vou falar aqui, me perdoe, porque eu não conheço a história, assim, eu não vivi essa história, certo? Mas me disseram, né, e eu lendo também, que um português, há uns 50, 60 anos atrás, 70 anos atrás, montou uma padaria em Fortaleza, né? E hoje é essa grande fábrica que é, né? Ou seja, começou pequeno. Porque se tornou grande? Alguns conceitos ele seguiu, alguns conselhos foram colocados em prática no seu dia a dia. Fizeram investimento. Fizeram, não, mas aí é aquilo que eu te disse. Porque, com certeza, nessa grande empresa, que hoje é no nosso estado do Ceará, essa grande empresa, com certeza teve um líder que teve uma visão de futuro, né? Que enxergou não só a empresa como um business, como um negócio. Isso aqui vende bem, isso aqui dá lucro. Ok, dá lucro. E depois, quem vai cuidar desse lucro? Aletheia, como profissionalizar a relação da família empresária com o negócio para evitar possíveis conflitos? Essa profissionalização, ela passa realmente pela contratação de um especialista, né? O especialista, ele precisa vir, porque assim, é muito complicado para a família, por mais unido que eles sejam, eles chegarem a algum acordo, né? Do que é possível fazer na empresa, do que se pode fazer como um membro familiar. Então, é preciso ter, né, um mediador, alguém de fora que possa estar ajudando eles a construir isso. E o mais importante é exatamente começar a definir fóruns diferentes. Tem que existir fóruns que discutam negócio, tem que existir fóruns que discutam os acionistas, os sócios. Então, são fóruns diferentes. Tem um fórum para a família discutir assuntos, tem um fórum para os sócios discutirem, tem um fórum para a empresa. E todos esses fóruns é uma forma de você ir profissionalizando e separando essas relações. Uma outra coisa importante, definir limites em fronteiras, dizer, olha, sua caixinha é essa, o seu limite é esse aqui, né? E isso tudo só é possível se você conseguir, dentro da governança, estruturar essas regras, o melhor acordo para aquela família. Depois de estruturar as regras, né, de convivência da família, colocar esse protocolo familiar para funcionar, você traz o advogado e você fecha com um acordo de sócio. Então, você faz uma proteção patrimonial.
Então, tudo isso é profissionalizar a relação, mas você não vai conseguir fazer essa profissionalização sozinho. Você precisa de ajuda, por mais que a família seja integrada, por mais que a família seja unida, mas vai chegar em alguns momentos que é necessário um mediador, que é necessário alguém que possa estar conduzindo, sendo o maestro, né, dessa orquestra, orquestrando essa busca da melhor solução e do melhor acordo familiar. Eu tenho uma pergunta para fazer para você, Aletheia, mas antes eu vou fazer passar uma experiência minha. Tinham 4 irmãos, 2 irmãos e 2 irmãs dentro de uma empresa, de um grupo grande, mas estavam passando também por sérias dificuldades financeiras e eles não se entendiam. Aletheia, eu precisava botar um líder. Tinha que ter um líder. Aí eu conversei com o fundador e a fundadora, né, são os dois, o pai e a mãe. Eu falei assim, olha, nós vamos precisar colocar um líder aqui dentro. Aí um pai disse um nome e a mãe disse a outra. Eu falei, olha, eu não concordo com nenhum desses 2 nomes. Ela falou assim, mas então tem os outros 2. Eu falei, mas eu não concordo com nenhum dos 4 nomes. Mas como? Quem que vai tomar conta? Eu sou o pai, ela é a mãe. E os herdeiros têm que tomar conta. Eu falei, se você pensar como uma cabide de emprego dentro da sua empresa, você está certo. Mas se você pensar em profissionalizar a sua empresa, fazer a sua empresa crescer, fazer seu grupo crescer, fazer amanhã seus netos tomarem conta, você precisa tomar uma decisão muito dura. E que decisão é essa? Precisa contratar um executivo de mercado para colocar aqui dentro. Foi uma loucura, Aletheia. Foi uma loucura. Inclusive, falaram em acabar a consultoria, o que eu aceitei tranquilo, ok? Mas, dentro da conversa, eu expliquei para eles. O importante dentro da empresa é o quê? Que a empresa sobreviva, não é isso? Exato. Independente. Porque tem hora que vai ter que cortar na carne. E, às vezes, a empresa não pode esperar a formação de um herdeiro. Exatamente. Essas pessoas tinham... Ela precisa trazer, às vezes, para fazer uma transição. Mas essas pessoas tinham acima de 40 anos. Os filhos. Mas, às vezes, eles não estão preparados. Mas não estavam preparados. E foi o que aconteceu. Aí, depois, teve que convencer os filhos. Mais uma reunião com muita confusão. E eles entenderam que aquilo era o melhor para a empresa. Ok? Aquilo era o melhor para a empresa. Hoje essa empresa está funcionando maravilhosamente bem. Eles estão, lógico, inseridos como se fosse um conselho, né? Os filhos, o pai no conselho. Já tem 3 executivos dentro dessa empresa, Aletheia. Tem 3 executivos dentro dessa empresa. Eu sou o 4, né? Através da consultoria. Quebrou o paradigma. Quer dizer, e está funcionando. Por quê? Eu falo sempre que o maior termômetro na minha vida é algo muito simples. É resultado. É o maior termômetro. Está dando certo? Ok. Vai funcionar? Ok. Tira a vaidade. Quando você coloca vaidades, aí complica tudo. E em cima disso que eu te falei aqui agora, é possível realizar um processo de sucessão sem a concordância de um fundador? E se sim, como se faz isso? Eu te contei antes uma experiência minha. Você é especialista da área. Eu posso ter tido sorte. Ok? Porque é uma área que não é a minha área. Ok? Eu tive uma habilidade, né? Como você deve ter uma habilidade numa área financeira. Você não é especialista da área financeira, da área jurídica, nem da área contábil. Mas você entende. Então, quando você deu um palpite ali, de repente deu certo. Ok, eu vou usar isso. Eu vou usar que eu tive uma sorte, ok? E você que é especialista, como é que resolve isso? Um dos dificultadores da sucessão é exatamente convencer, né, o fundador da empresa de que esse processo de sucessão não necessariamente vai tirar ele da posição de controle. Quando ele entende isso, ele vem para fazer parte do jogo. Mas, às vezes, nem assim ele entende. Ele não quer correr o risco, porque ele acha que sucessão é tirar ele do poder. E aí, o que é que acontece? É possível fazer sem a concordância dele? É. Inclusive, eu já tive, né, 2 experiências, assim, de 4 filhos que queriam organizar essa sucessão porque eles tinham medo deles não saberem nem ter habilidade de entender o que é que eles iam fazer se o pai faltasse. Mas esse pai não queria de jeito nenhum, ele não concordava com a consultoria. Então, os filhos se reuniram e os filhos bancaram do bolso deles, porque o pai não aceitava que a empresa contratasse esse tipo de consultoria, por medo. E eles bancaram a consultoria. Então, eu fiz um trabalho, né? A gente construiu todas as regras de sucessão. E o mais interessante, no meio do caminho, ele foi percebendo que os meninos estavam super alinhados e que eles continuavam fazendo a administração dele do mesmo jeito, nada tinha mudado. E aí ele se permitiu conversar comigo. Então, ele me chamou para conversar.
E aí eu expliquei para ele como era o processo, que no começo ele não queria nem ouvir, né? Expliquei o que é que a gente já tinha avançado, ele foi entendendo, perdeu o medo e no meio do processo ele passou a participar. E foi fantástico a participação dele, porque assim, é importantíssima a participação do fundador. Mas é possível fazer? É possível fazer, né? Agora tem que ter toda uma habilidade, tem que ter toda uma metodologia que consiga fazer toda essa formação desse acordo, dessas regras, e que maravilha se a gente conseguir trazer no meio do caminho esse fundador para dentro do processo. Aí é fantástico. Aí eu volto a falar, eu falei sobre resultado. Esse fundador que era resistente, quando ele olhou, ele se curvou ao quê? Aos resultados apresentados. Quanto a resultado, vai fazer o quê? O resultado está aqui, foi solucionado, não tem mais problema. Os problemas acabaram. Todo mundo está feliz. Mas até ele tomar essa decisão de permitir que você mostre o resultado, isso é um processo, né? Porque aí, às vezes, ele resiste. É como você disse, você já perdeu consultoria porque as pessoas simplesmente tinham aquela resistência de fazer o que você estava sugerindo, né? Que fosse feito. Não, mas para você ver, né, Aletheia? Então, deu resultado? Funcionou? Aletheia, quantas empresas... você está aí desde 2010 que você falou, né? 2010 com a sua empresa, né? Quantas empresas que você participou desse processo sucessório, governança familiar, quantas empresas dessas fecharam? Nenhuma. Da minha lista, inclusive, você falou disso agora, eu visitei um cliente recentemente e ele me pediu a lista de todas as empresas familiares que eu tinha atendido. E eu nunca tinha parado para fazer essa lista. Eu nunca tinha parado. E eu fui fazer essa lista, né? Quando eu olhei, eu tinha atendido já 26 empresas familiares. Olha aí. De 2010 para cá. Eu disse assim, meu Deus, eu já atendi tudo isso, nem eu não acreditei, né? Que tinha sido tantas famílias empresárias atendidas. E aí você me fala isso, eu fui olhando uma por uma e todas estão vivas, né? Algumas, inclusive, aumentaram muito, diversificaram. Por quê? Porque ajustaram a relação. Então, quando a família fica ajustada, é como eu disse, o negócio tem a tranquilidade de seguir o curso dele e até de avançar e de acelerar. Mas a família tem que aceitar, conversar, abrir a caixinha de Pandora dela e querer arrumar a casa. Aletheia, como encontrar a Aletheia? Minha empresa está com problema, eu estou com um processo sucessório que não funciona, a governança não funciona, muita briga, muita confusão. Eu tenho que contratar um especialista. O André Pimentel, no programa dele, disse, procure um especialista. Nós estamos com um especialista aqui, a Aletheia Lopes. Como é que ele encontra a Aletheia? Bom, eu estou nas redes sociais, né? As pessoas podem me encontrar tanto no meu Instagram, Aletheia Lopes, como também no Instagram da Herdares Brasil, que é a minha empresa. Né? Eu também tenho um canal do YouTube, onde lá no canal eu coloquei todos os webinars que eu fiz, todas as entrevistas, né? Tem várias falas minhas, né, sobre esse assunto de empresa familiar, sobre esses desafios das famílias empresárias. Então, eu estou nas redes sociais, Facebook, Instagram. As pessoas conversam comigo, às vezes vão no inbox, e aí eu bato um papo, passo o meu número de WhatsApp, e aí a gente marca, sem compromisso, como diz você, né, uma visita para conversar, para entender como é esse trabalho, né? Então, eu tenho essa disposição de conversar com essas famílias, para eles entenderem primeiro, porque é tudo muito delicado, porque eu entro muitas vezes na casa da família. Então, tem reuniões familiares que é na mesa do jantar. Então, eles precisam ter um vínculo de confiança. E aí, para isso, eu apresento vários clientes de referência, eles ligam para os clientes, né, conversam, entendem, porque como é um trabalho muito confidencial, eu não tenho autorização muito para falar, né? Então, eu prefiro passar o contato e eles ligam para os empresários que eu já atendi e eles mesmos batem um papo, porque aí eles ficam à vontade de contar o que eles acham que é interessante contar. Então você tem um canal de sucesso, como eu digo sempre do Grupo Pimentel, tem um canal de sucesso que tem dicas de sucesso lá dentro. Não quer contratar? Vai lá e uma dica de sucesso de uma empresa. Ou estou com algum problema, a Aletheia disse que o seu canal de sucesso qual é lá do YouTube?
Herdares Brasil. Herdares Brasil. Vai lá, não quero contratar agora não, vai lá que eu tenho certeza que tem dicas de sucesso para que você utilize nas suas empresas. Por isso que o teu programa é Foco e Sucesso, né? Sempre sucesso. Lá nosso canal de sucesso é André Pimentel Sucesso. Por que, Aletheia? Se eu posso falar de sucesso, por que eu vou falar de fracasso? Exato. Queria agradecer também aos ouvintes que nos assistiram aqui o programa através da Rede Multi de Comunicação e da Pra Nós FM. Aletheia, foi muito enriquecedor para o nosso público o nosso programa. Eu acho que tiramos várias dúvidas. Com certeza ficaram mais ou menos uns 5 milhões de dúvidas ainda, ok? Mas para isso, contrate a Aletheia, ela é especialista no assunto. Não deixe sua empresa quebrar, não deixe sua família romper, não separa a família, os laços familiares, não separa. Se é difícil com a família dentro, imagine sem a família. Para que ter problema se você tem alguém que soluciona, que é a Aletheia Lopes? Aletheia, muito obrigado. Mais uma vez, você tem que voltar aqui, porque eu tenho aqui umas 20 perguntas, fiz 5 ou 6 para você. O programa andou e nós acabamos não falando todas as perguntas, mas o programa está aqui aberto quando você quiser voltar. Seu livro, compra onde? Pelas redes sociais. Inclusive também tem no Kindle, né? Tá os 2 livros no Kindle, e aí você pode comprar pela Amazon. Ou então, se você quer o livro físico, você entra em contato pelas redes sociais que a gente manda entregar até para fora do Brasil. Foi um no mês passado. Né? Mês passado foi um para os Estados Unidos. Olha aí. Uma herdeira de lá. E dá para dar o nome do presidente que comprou? Deve ter sido o presidente, para acabar aquela confusão toda, né? E assim nós encerramos mais um programa Foco e Sucesso com André Pimentel, aqui na Rede Multi de Comunicação. Se você quer assistir o nosso programa, todas as quintas-feiras, às 14 horas, e às segundas-feiras, também às 14 horas, teremos um assunto importante para o seu desenvolvimento profissional e pessoal, porque sucesso é aqui na Rede Multi de Comunicação. Um forte abraço, sucesso sempre e que Deus abençoe a todos. Esse foi mais um programa da Rede Multi. Rede Multi. Da Rede Multi.